Olá pessoal, a paz para todos vocês, tudo bom? Então, que bom, né? A gente poder estar mais uma vez juntos aqui e eu tenho uma honra muito grande de poder receber você, ter o prazer de entrar na sua casa, tá? Então, hoje nós vamos falar de alguma coisa assim que eu considero assim de suma importância, o Espírito Santo que opera em nós. Tá bom? Mas antes da gente entrar na palavra propriamente, nós queremos orar com você, nós queremos orar por você e também gostaria que você, junto com a gente, também assumisse um papel de intercessor. É interessante, é importante você interceder. Interceder nada mais é do que você se colocar à disposição de Deus para ser canal para uma outra pessoa. Então você se coloca nesta brecha, você se coloca como intermediador, como mediador, no sentido de abençoar outras pessoas. Você não se julga incapaz, você é capaz. Você pode, Deus quer te usar, Deus quer fazer de você um canal de bênção para outras pessoas. Não se julgue inferior, não se julgue incapaz, nada disso. Você é filho de Deus. Como filho de Deus, você é autoridade de Deus para abençoar. Abençoar seu marido, abençoar seus filhos, abençoar sua casa, abençoar seu vizinho, abençoar os que te amam, os que te odeiam. Enfim, você tem o poder nas mãos. Deus te concedeu o poder para isso. Então, nós vamos orar agora. Eu quero que você ore juntamente comigo. Por favor, faça isso. Feche os seus olhinhos, se concentre aí onde você estiver. Então agora coloque os seus problemas diante do Pai. Ele não está longe, Ele está perto. Ele é tanto de perto quanto de longe. Para Ele não há distância, para Ele não tem espaço nem tempo. Ele está acima de tudo, acima de todos, do tempo e do espaço. Então Ele opera onde quer, na vida de quem Ele achar que deve, no momento em que Ele achar que deve operar. Ele é Senhor, não tem satisfação a dar a ninguém, Ele opera da forma que Ele bem entende, ok? Então ore comigo agora no nome de Jesus. Eu quero que você traga à memória alguém que esteja enfermo. São tantas pessoas que estão enfermas no leito de dor, pessoas que foram acometidas por esse vírus, né? A Covid-19. Muitos estão doentes, sofrendo, famílias enlutadas. Vamos interceder, vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu quero orar, Senhor, com essas pessoas. Eu quero orar, Senhor, com aqueles que irão orar junto comigo, os que estão orando comigo, os que estão ouvindo, os que irão ouvir. Enfim, Senhor, eu quero que a tua fé seja, Senhor, em nome de Jesus, Pai, algo assim que venha inundar os corações, que a tua fé, Senhor, venha entrar nos corações e essas pessoas sejam curadas na alma, curadas sentimentalmente, emocionalmente, no seu corpo. Enfim, Senhor, que todos sejam curados, Senhor. Aqueles que estão no leito de dor, no hospital, Senhor, ao ouvir esta oração, ao ouvir essa pregação, que eles sejam renovados, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha soprar em cada leito, em cada enfermaria, em cada UTI, em cada CTI. Senhor, onde estiver um doente, Senhor, que a tua cura alcance esse doente. Ó Deus, que o teu nome seja glorificado, Senhor. Em o nome de Jesus, nós oramos por todos e te agradecemos pela vitória, Senhor. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe muito bem. Nós vamos agora compartilhar com você a palavra do Senhor, tá bom? Esta palavra está na carta do apóstolo São Paulo, no capítulo 12 da epístola de Paulo aos irmãos de Corinto. Capítulo 12 da primeira epístola de Paulo, o apóstolo, aos irmãos de Corinto. Nós temos, assim, uma série de mensagens, a gente tem falado sobre a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é como aquele que tem como finalidade encher as pessoas do Espírito, ou seja, capacitar pessoas para a pregação. É isto? A gente já falou sobre isto. O Espírito Santo que enche as pessoas com um propósito específico de levá-las a pregar com ousadia e com autoridade
o Evangelho de Jesus Cristo. Também a gente falou sobre o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça. Foi a última palavra que a gente deu. Hoje a gente vai falar sobre o Espírito Santo agindo, atuando nas nossas vidas, ou seja, o Espírito Santo agindo na vida da eclésia, da igreja, ou seja, aquele que já saiu para fora. Aí está o grande significado da palavra igreja. Aqueles que saíram de dentro de uma realidade para ir para a assembleia, para ir para o ajuntamento, para ir para a concentração, para se fazer igreja, para se tornar igreja. Por isso que igreja significa tirados para fora, que tem a ver com aquela prática grega antiga de ir para a praça, para o Areópago, onde eles se reuniam para juntar-se em assembleia para resolver questão. Então daí vem a palavra igreja, tirados para fora. Então todos aqueles que saem, que vêm para fora, ou seja, que se dispõem para fazer, para ser, para realizar, enfim, para fazer a coisa acontecer, este é igreja. E para esse eu quero falar hoje, mas quero falar do Espírito Santo na vida desses, ou seja, igreja, tá? Ele operando neste corpo chamado igreja, que já está do lado de fora, que já vive exatamente na dinâmica do Espírito, que é ir para fora, é ir para anunciar, aqueles que se expõem para que todos saibam que ele é um anunciador das boas novas do Evangelho. Então a gente quer falar sobre o Espírito agindo, operando em nós. O Espírito que opera na pluralidade, o Espírito que opera no meio da diversidade, no meio das diferenças. Ele não opera, quando eu falo diversidade, tendo em vista que essa palavra está muito em moda, né? Diversidade. Quase sempre se fala de diversidade na perspectiva das escolhas dos indivíduos. Não, mas eu falo de diversidade na perspectiva das diferenças da humanidade, do ser, da unicidade de cada qual, né? Cada pessoa é única, ninguém é igual, nós somos únicos no planeta. Então o Espírito Santo ele trabalha nessa diversidade que é as nossas particularidades. Bem, acerca dos dons espirituais, Paulo fala aqui no capítulo 12 da primeira epístola aos irmãos de Corinto, né? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, veja bem, esse verso 3, nós podemos formar um paralelo com Romanos capítulo 10, verso 9. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, se não for uma ação através de uma operação do Espírito Santo, né? Então, isso aqui podemos linkar com João capítulo 16, versículo 8. O Espírito convence o homem do pecado, ou seja, ninguém pode declarar Jesus Cristo como seu dono, aí a gente leva para Romanos 10, 9, né? Se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com a boca faz confissão para a salvação e com um coraçãozinho com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça de Deus. Então, nós podemos linkar Romanos 10, 9, com esse texto de 1 Coríntios 12, 3. Né? Ninguém pode confessar que Jesus Cristo é Senhor se não for através do Espírito Santo que convence o homem do pecado. Né? Logo então, o homem sendo convencido do pecado pelo Espírito Santo, ele é impulsionado a confessar Jesus, ou o senhorio de Jesus na sua vida, ou seja, Jesus como seu Senhor, como seu dono. Ninguém pode confessar Jesus como Senhor se não for por uma ação do Espírito Santo. Muito bem, no versículo 4 ele vai dizendo assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, no versículo 5 fala de diversidade de ministério. Muitas pessoas acham que ministério fala de privilégio. Não, ministério não fala de privilégio. É privilégio, claro, a partir do momento que você olha para ministério como alguém que se dispõe a servir. Porque ministério nada mais é do que serviço. O termo ministério significa serviço.
Todo aquele que deseja o ministério é alguém que supõe-se que é alguém que queira trabalhar, servir, lavar os pés, se dispor para servir, colocar a mesa, botar a toalha e botar sobre a mesa o alimento para que as outras pessoas possam se servir. Enfim, isso é ministério. E a partir do versículo 6 ele vai dizendo: a diversidade de operações, o mesmo Espírito opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil, ou seja, o Espírito Santo não dá nada a ninguém simplesmente por dar. Ele dá simplesmente a partir do momento que você queira fazer aquilo para tornar o seu próximo melhor. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Precisa ser útil. Ele não enche ninguém com o seu espírito para encher simplesmente por encher. Ele enche com propósito para que isso seja útil a outro. Bem, então ele vai falando no versículo 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, operação de maravilhas, a outro, profecia, a outro, dom de discernir espíritos, a outro, variedade de línguas, a outro, interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, tá? Repartindo particularmente a cada um como quer. Oh, que maravilha! Repartindo, tá? Para cada um conforme ele quer. Então, o Espírito Santo, ele reparte para todos aquilo que ele acha que deve ser repartido. Porque o Espírito Santo, ele faz o que lhe bem apraz. É ele que opera. Ele opera o milagre. Ele não depende de mim, não depende de ninguém. Ele é poderoso o suficiente para fazer. Então, os dons do Espírito Santo é dado a cada um conforme ele achar que deve ser dado. E o operar também acontece da forma em que ele achar que deve ser operado. E continua dizendo, por quê? Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Olha que maravilha! Assim como o corpo é um e tem muitos membros, ou seja, a estrutura é uma só, mas ela é composta de muitos membros. A estrutura, ela não é uma massa única, é uma massa que tem composições, tem vários membros que faz parte dessa engrenagem, sendo que um só é o corpo. Assim é Cristo também, ou seja, Cristo, ele tem como o seu corpo a sua igreja. Nós somos os membros do corpo de Cristo. Tá? Nós somos o corpo de Cristo. E nesse corpo existem as suas particularidades, que são os seus membros. E a cada membro ele deu uma função. Cada membro tem uma missão, cada membro tem uma atribuição dada por ele nesse corpo. Esse corpo não tem duas cabeças. Esse corpo tem uma cabeça só. Quem é a cabeça desse corpo? É Cristo quem governa esse corpo. É Cristo quem nutre esse corpo. É Cristo quem protege esse corpo. É Cristo, porque Ele é cabeça desse corpo. Bem, eu quero que você busque a Deus no sentido de entender que Ele é o que opera em todos. Ele é o cabeça, Ele é que governa, é Ele que guia, é Ele que orienta, é Ele que manda, é Ele que dá o comando, é Ele que norteia, é Ele que sustenta, é Ele que provê, é Ele que leva. Logo então, se você está nesse corpo, você vai sofrer a ação do Espírito Santo na sua vida. Então entre para o corpo. Não deixe de estar no corpo. Você já ouviu falar do Espírito Santo, tá? Que convence o homem do pecado. Se ele já te convenceu, olha, não deixe de se arrepender. Arrependa-se hoje e faça parte do corpo de Cristo para que tu tenha em si
a vida de Deus. Que o Pai das luzes te abençoe. Que Deus venha resplandecer de forma poderosa sobre sua vida, sobre a sua família. A gente se vê, tá? Vai lá no meu canal no YouTube, faça lá um sinalzinho, dá o seu joinha para você ser chamado sempre, tá bom? Então, um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê. Tchau!